Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Spiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou recebendo hoje o Dr. Fabrício José Rodrigues de Lemos, advogado. Ele é mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutorando em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vem conversar conosco hoje a respeito das notícias, das recentes notícias que os resultados da CPI do Senado, CPI da Covid-19 do Senado, podem ser encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o objetivo da nossa conversa é saber quais os possíveis desdobramentos de um eventual envio da CPI para a comissão. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Estou muito feliz em participar desse podcast e agradeço à Diocese Anglicana de Brasília, na pessoa do Rodrigo Spiuca, pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, nós temos lido algumas notícias indicando que talvez os resultados, a conclusão das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal sejam encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E nós gostaríamos de saber quais os possíveis desdobramentos, ou talvez em primeiro lugar, se é de fato, possível que esse resultado seja encaminhado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, no eventual encaminhamento, quais os possíveis desdobramentos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela possui funções descritas no artigo 41. Dentre elas, nós temos o estímulo à consciência dos direitos humanos, aqui na América, a formulação de recomendações, a preparação de estudos ou relatórios. Nós temos a solicitação aos governos de informações sobre medidas que eles adotarem em matérias de direitos humanos. Então, é possível de que haja, sim, uma solicitação perante a comissão de que ela faça averiguação em relação ao que está acontecendo no momento aqui em relação à pandemia. Nós já tivemos, em março de 2021, um relatório por parte da Comissão Interamericana, no sentido de indicar quais eram os pontos que o Brasil estava tomando. E o Brasil respondeu, indicando de que estava se preparando em relação à vacinação, estava em estágio inicial em relação à vacinação. Então, se for encaminhado algum documento específico, e aí nós entramos na seara da competência da comissão, que está descrita lá no artigo 44 do Pacto de São José da Costa Rica, vai indicar que qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados, então pode apresentar petições que contenham essas denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado parte. Como a comissão tem a função de preservação de direitos humanos, não são necessariamente os direitos humanos que estão descritos na Convenção, mas sim uma maior amplitude de direitos aqui reconhecidos pelos Estados partes da OEA. Então, há uma possibilidade desse encaminhamento e no momento em que for encaminhado, a comissão ela vai poder, então, em face do artigo 48, parágrafo 2º, que são casos graves e urgentes, ela vai poder realizar uma investigação sem que haja a necessidade de
passar por todos os passos que são necessários para que a comissão assuma ou inicie um procedimento, certo? Então, nós teremos essa possibilidade aqui. Então, recebendo a comissão informações colhidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, ela pode proceder a uma análise daquelas informações apresentadas e, a partir daí, ela pode solicitar para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, que adote medidas, ela recomenda, como que isso se processa após o recebimento dessas informações? Então, dentro do direito internacional, todas as matérias que nós temos entre estados e entre cortes internacionais, elas requerem o consentimento dos estados. Aí, nesse artigo 48, parágrafo 2º, vai indicar que, em havendo prévio consentimento do estado, se fará a investigação nesses casos que são urgentes e graves, para que haja, então, esta análise do que pode ser feito pelo estado, e a comissão vai poder fazer, então, sugestões, né, para a proteção e asserção desses direitos que estão sendo violados. A partir deste momento, se o Estado não chegar em uma solução, a comissão poderá redigir um relatório e encaminhar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que poderá, então, fazer e tomar medidas mais compulsórias. Porque no momento em que todos os estados aderiram à Carta da OEA, eles também se tornaram parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se submetendo a essa jurisdição. Então, aí a Corte pode, a pedido da comissão, agir de forma mais incisiva, requerer do Estado brasileiro que atue para evitar as violações, para sustar, né, as ameaças. Em relação ao governo Bolsonaro, no caso, ao presidente Bolsonaro, a Corte Interamericana não teria competência para julgar o indivíduo, mas certamente pode reconhecer a responsabilidade do Estado brasileiro. E talvez seja essa a principal, né, possibilidade resultante da apresentação das informações da CPI do Senado Federal. Mas e o presidente Bolsonaro, o indivíduo? Haveria alguma possibilidade de responsabilização dele, caso, né, se comprovasse que houve uma responsabilidade pessoal pela atuação, pelos danos causados aos direitos humanos? Nesse caso, ele não seria julgado pela Corte Interamericana, mas existe um órgão internacional responsável por avaliar eventuais crimes contra a humanidade? Sim, existe uma corte, né, que se chama o Tribunal Penal Internacional, que é responsável pela análise das denúncias em relação a crimes contra a humanidade. No momento em que me perguntam se há uma possibilidade ou não da pessoa do presidente da República no momento ser investigado, ser denunciado perante a corte, o meu primeiro entendimento é de que não há, no momento, essa possibilidade. Porque há uma política de Estado, no momento, que parece ser norteada para um negacionismo em relação à pandemia. Tanto é que o relatório da Comissão Interamericana indica a necessidade de adoção de medidas decisivas e urgentes para prevenir a disseminação do vírus e conter a pandemia aqui, mas que, contanto que ela seja baseada nas evidências científicas. E a gente acaba vendo, durante a CPI da pandemia, que não há uma análise científica, e que não foi utilizada análise científica, especialmente em relação a essa negação da aquisição de vacinas no período aí de 2020, né, do segundo semestre em diante. Então, apenas se devidamente comprovado mediante elementos, né, de pesquisas científicas é que poderíamos, em tese, reconhecer uma eventual responsabilidade pessoal do presidente da República. Mas o Estado brasileiro, este sim, pode ser tido por responsável perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Me parece que essa política de governo que
não atuou para a diminuição ou para a contenção da pandemia, fazer um paralelo entre as medidas que foram tomadas pelo governo brasileiro e as medidas que estão sendo tomadas hoje no estado em que fica localizada a cidade de Melbourne, na Austrália. O estado inteiro foi fechado em razão de 25 casos novos da variante indiana. E essa variante indiana chegou para nós aqui no Brasil e não foi feito nenhum tipo de contingenciamento, tanto é que a pessoa que estava e que teve a piora do quadro, ela passou por São Paulo e Rio de Janeiro após ter vindo de um navio e que se ancorou na costa do Maranhão. A ideia aqui é de que havia uma necessidade de que fossem tomadas medidas de contenção ou de quarentena dessa pessoa ou dessas pessoas que estão com esta variante e de que não se tomou as medidas e as precauções necessárias para que houvesse, então, a diminuição dessa nova ameaça em relação à pandemia que já está se alastrando há muito tempo aqui e que poderia ter sido minimizada caso houvesse, por exemplo, a compra de vacinas ali no segundo semestre do ano passado, quando elas estavam começando a ser oferecidas para o governo brasileiro pela Pfizer, pela Fiocruz, pela Coronavac, pelo Instituto Butantan e etc. Partindo do pressuposto de uma possível responsabilização, não apenas do Estado brasileiro, mas uma responsabilização dos indivíduos, das pessoas que estavam conduzindo as ações, aqui no nosso país especificamente, de combate à pandemia. Na tua avaliação, qual o impacto das primeiras medidas que foram adotadas, não apenas pela União Federal, não apenas pelo governo federal, mas também pelos estados? Qual o impacto que isso tem numa possível responsabilização dos líderes? Não apenas a responsabilização da liderança, mas também o impacto que isso teve no desdobramento, as consequências que nós estamos hoje vendo, né? Mais de 400 mil vidas perdidas, a entrada de uma nova cepa de vírus, essa cepa de vírus indiano. Qual a tua avaliação a esse respeito? Bom, Rodrigo, eu acho que a gente organizando e vendo, examinando o que aconteceu no último ano, se torna um pouco mais fácil de indicar o que deveria ter sido feito. Coisas mais simples, como, por exemplo, não negar a gravidade da pandemia, não negar que haviam procedimentos simples que poderiam ter sido assumidos desde o começo para evitar que houvesse assim, uma transmissão tão grande, um alastramento tão forte desse vírus, talvez poderia ter sido feito já desde o começo. Incentivo ao uso de máscaras, a questão do distanciamento social, lavar as mãos, como hoje a gente tem muito, como se tem muito sendo falado hoje, isso poderia ter sido feito antes de ser minimizada esse vírus. Agora, no momento em que a gente fala sobre a responsabilização dos estados, nós tivemos alguns estados brasileiros que agiram de forma bastante ferrenha contra as orientações do governo federal, porque elas não condiziam com as orientações da Organização Mundial da Saúde. E os governadores de estado, alguns deles decidiram, então, observar os procedimentos e as sugestões e orientações dadas pelo organismo internacional, em detrimento daquelas que vinham ou não do governo federal. A primeira indicação de medicamentos, por exemplo, da questão do tratamento precoce, no meu ver, de pessoa não técnica, me parece que fez fugir um pouco da discussão sobre a vacina. O comportamento dos governantes no sentido de indicar um desprezo em relação a vacinas que vieram do Oriente também faz com que a gente perceba uma responsabilidade pelo alastramento do vírus aqui. Por quê? Porque se eles tivessem falado de uma maneira mais correta, ao meu ver, eles poderiam ter evitado o alastramento do vírus aqui no Brasil também. Então, há uma responsabilidade do governo, há uma possibilidade de responsabilidade.
mas acredito que foi no sentido de uma política de governo. Então, foi algo concertado pelo governo federal e não objeto da cabeça de uma única pessoa. Me parece que foi um grupo de pessoas que se organizaram e, dentro do Ministério da Saúde, objetivaram minimizar os efeitos de uma pandemia que é grave, que todos sabemos, e que ceifou a vida de mais de 400 mil pessoas no Brasil no último ano. Pois é, e tu tocaste num aspecto que me parece muito relevante. A coletividade, a atuação da coletividade, o coletivo, o grupo. Esse podcast, Radar Direitos Humanos, ele é editado pela Diocese Anglicana de Brasília e tem no seu público-alvo pessoas, em sua grande maioria, vinculadas a uma instituição religiosa, vinculadas a uma organização, né, uma entidade cuja finalidade é promover aspectos relacionados à religiosidade. E eu sempre pergunto às pessoas que participam conosco qual é o papel que os movimentos religiosos ou que as organizações religiosas, as instituições religiosas têm desempenhado em prol dos direitos humanos ou contra os direitos humanos. E também qual deveria ser o papel dessas instituições, organizações e movimentos vinculados à religiosidade para uma efetiva promoção e garantia, expansão dos direitos humanos? Bom, em relação a essa pergunta, eu gostaria de indicar que eu acredito que a religião ela tem uma finalidade muitíssimo importante na sociedade, tá? Como um todo, na sociedade mundial, que é a atuação como norte moral. Quando ela atua como norte moral, ela tem que tomar decisões e ela tem que saber especificamente quais são os resultados dessas ações que ela está tomando. Então, há uma possibilidade enorme de atuação das igrejas, da religião, ou das igrejas como um coletivo, inclusive para a submissão, já que estamos falando da Comissão Interamericana, para a submissão de procedimentos junto a esta comissão, para que seja aferido todas as possíveis violações de direitos humanos que acontecem, por exemplo, hoje no Brasil, em relação à pandemia ou em relação a outras situações que a própria religião, que a própria igreja identifique. Então, acho que, como norte moral, ela também serve para guiar ou para orientar as pessoas, e aí eu acho que deveria haver, neste caso, uma fusão ou pelo menos um diálogo entre a religião e a ciência neste aspecto agora, principalmente de saúde pública. Nós vemos que dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos limitações a uma série de direitos, por exemplo, ao direito de reunião, que é importantíssimo para a liberdade religiosa, e ele pode ser mitigado, ele pode ser limitado quando há necessidade de saúde pública. Isso está descrito na Convenção. Então, nós temos essa possibilidade de renovação dos procedimentos que são tomados para que a religião também sirva de norte moral, sirva de orientação para que os seus seguidores, frequentadores, né, para que os participantes, para que eles então tenham noção, né, do que está acontecendo, para que elas tenham noção da gravidade da situação que estamos vivendo hoje e de que, como a instituição, a religião, ela vai continuar a estar aqui muito tempo após essa pandemia. Acho que neste momento específico há uma necessidade de que sejam guiados para que assumam posições baseadas e fundamentadas na ciência e que pratiquem, então, o distanciamento social, pratiquem a utilização das máscaras e de que passem por essa situação com o mínimo possível de perdas, né? Que como tantas famílias já perderam no Brasil nesse último ano. É verdade. As instituições religiosas desempenham um papel essencial naquilo que tu colocas de conscientização, não é? De divulgação de informações que sejam seguras, informações verificadas,
E não apenas a transmissão de informações, mas a transformação dessas informações em um comportamento orientado em prol da defesa do ser humano, em prol da defesa da pessoa, da garantia, né, de que todas as pessoas, quer sejam participantes assíduas ou quer não sejam participantes assíduos, mas que todas as pessoas possam encontrar nos espaços religiosos, nas organizações religiosas, possam encontrar respaldo para a vida. E eu te agradeço, professor Fabrício, pela tua participação. Foi um prazer poder conversar contigo a respeito desses assuntos tão relevantes, tão prementes do nosso dia a dia. Muito obrigado. E eu te devolvo a palavra para uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu acho que não só a proteção do indivíduo, mas também a proteção da coletividade, como a gente percebe hoje, também deve ser um norte para a religião, também deve ser um norte para a ciência e também deve ser um norte para as políticas de governo. Então, acho que, nesse sentido, há uma importância muito grande deste podcast, desse projeto de vocês, da Diocese Anglicana de Brasília, para que haja uma conscientização também, não só das possibilidades de proteção, mas também das possibilidades de efetivação da proteção desses direitos humanos por meio de acesso a às comissões, às cortes e aos meios jurisdicionais em si. No mais, eu agradeço a oportunidade de poder falar para vocês e agradeço o convite do meu amigo Rodrigo Spiuca. Mais uma vez, eu que te agradeço pela tua participação. Eu conversei com o professor de Direito Internacional, Fabrício José Rodrigues de Lemos. Ele também é advogado, mestre em Direito e doutorando em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.